mas eu acho que os demais são aqui regulares. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, então, em Efésios 2, e dizem que uma família típica estava voltando da igreja no domingo, estavam voltando de carro, o papai estava reclamando do sermão, que era comprido demais, meio sem graça. A mãe comentou que as crianças estavam fazendo bagunça demais, não dava para prestar atenção. A Suzana, que estudava música, reparou que a música especial foi lenta e desafinada. O Zezinho, que escutava tudo isso, também falou que os bancos eram duros demais. Não é na nossa igreja que esses bancos são duros, mas está reclamando que os bancos eram duros demais. Aí ele deu uma pausa e o pai disse: mas o senhor tem que admitir que o show valeu os nossos R$5. Ele está falando sobre o dinheiro que o povo gava no café. É piada, irmãos, mas e eu tenho certeza que não aconteceria aqui em nossa igreja, mas ilustra várias atitudes que a gente vê em igrejas por aí, ou em pessoas por aí. A ideia de que nós somos como clientes, como fregueses. Hoje nós vamos para restaurante e tal, domingo que vem a gente vai para outro restaurante. Dependendo de como a moda em que nós sentimos, e há muitas pessoas que procuram uma igreja assim, onde eu me sinto bem, qual me trata melhor. E talvez eles nem ficam na mesma igreja domingo após domingo, mas vão de igreja em igreja. E essas pessoas se veem no direito de julgar a igreja, em vez de adoradores, desfrutando da companhia de outros, da mesma fé e com o mesmo propósito, aprendendo a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a ter comunhão mesmo quando há divergências e até ofensas. Nós viramos juízes sobre a igreja, críticos. E nesse contexto a igreja vira um dever em vez de uma bênção. Mas aqui em Efésios, numa parte do livro que descreve todas as bênçãos que recebemos em Cristo, nós temos uma das bênçãos descritas como a igreja. A igreja é uma bênção divina. Veja, vamos recapitular desde o capítulo 1 até onde nós chegamos. No capítulo 1, Paulo começa com aquele agradecimento famoso, que nós já repetimos no versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda espécie, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E depois ele alista essas bênçãos. Ele começa com as bênçãos que vieram de Deus Pai, bênção de escolher e predestinar, e planejar. Depois ele fala sobre as bênçãos que vêm de Jesus Cristo, a redenção, perdão do nosso pecado. Pois ele fala sobre o Espírito Santo que nos cela e que é também o penhor ou a entrada da nossa salvação. No capítulo 2, depois no final do capítulo 1, ele tem uma oração, ele registra uma oração, e nessa oração ele pede que Deus abra os olhos dos leitores para que enxerguem há 3 coisas que eles têm em Cristo Jesus. São 3 bênçãos que nós temos. Capítulo 2, nos primeiros 10 versículos desse capítulo, versículos famosos, como estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. E porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, a salvação é um presente gratuito de Deus. Ele está falando sobre as bênçãos que nós temos por meio de Jesus Cristo.
E ele não mudou de assunto. Quando ele chega aqui, no versículo 11, ele está falando da igreja, e ele considera a igreja, inclusive a igreja local, mas ele vai falar sobre a igreja, inicialmente a igreja universal, de todos os santos. Ele considera a igreja como uma bênção da parte de Deus. E o que eu quero tentar mostrar hoje à noite, e não vai dar para terminar, primeiro que minha voz vai acabar, e depois olhando todo o meu esboço, eu sei que eu tenho que deixar um pouquinho para quarta-feira, porque não vai dar para terminar tudo, mas nós vamos começar hoje à noite a ver que a igreja é uma parte integral da nossa salvação em Jesus Cristo. A igreja é uma parte crucial da nossa vida como cristão. No Novo Testamento, não há nenhuma pessoa salva que não fosse também batizada. E nenhuma pessoa batizada que não se tornou membro de uma igreja, com a exceção, eu acho que provisória, temporária, do eunuco etíope, que foi salvo sozinho e foi para a Etiópia, mas eu acho, a tradição diz que ele começou na igreja quando chegou lá. Então, deixa eu enfatizar uma coisa, que quando você elimina a igreja da sua vida, você se descristianiza. Eu não estou dizendo que a igreja é necessária para ir para o céu, mas eu estou dizendo que a igreja faz parte da sua vida como crente. Você não pode fazer igreja em casa. Você não pode ter comunhão à distância. Você precisa bater ombros e cotovelos gentilmente com seus irmãos e irmãs em Cristo. O cristianismo nunca foi uma coisa individual apenas. Deus, como veremos, Deus não quis salvar apenas pessoas, Ele quis salvar povos inteiros. A igreja, como veremos, é um dos povos que Ele está salvando. Nós temos que dar muita graças a Deus por isso, porque nós vamos ver como a igreja é uma grande bênção para nós que não somos judeus. Veio ao encontro de uma grande necessidade que nós tínhamos, que a igreja, há três coisas que nós podemos ver nessa passagem que nos mostram a importância da igreja em nossas vidas. Hoje à noite, talvez conseguimos ver duas delas, mas a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, e agora estamos nos versículos 11 a 13, é que na igreja, Deus nos aproximou dele. Na igreja, Ele nos trouxe para perto. Veja versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne. O que é um gentio? Um gentio é alguém que não é judeu. Eu saiba, não tenho judaísmo na minha linhagem. Eu sou puro gentio, que eu saiba. Se tem um judeu escondido por aí, ele não deixou recado para nós, da minha geração. E provavelmente você também é, embora eu sei que no Brasil houve muitos judeus que colonizaram o Brasil, e há muitos judeus que se misturaram entre a população, mas eu creio que a maioria de nós é gentil e sempre foi gentil em nossa linhagem. Então ele está dizendo, lembra que vocês gentios na carne chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, que tempo? Antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
precisamos entender como a igreja é uma bênção. Precisamos entender o que éramos antes que Cristo viesse. Versículo 12 descreve a situação. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Já do lado de fora é muito ruim. Em 1990, eu tive o privilégio, como parte da minha educação, a ir para Jerusalém. Israel, na verdade, mas a escola onde eu fui estudar, por 3 semanas, ficava em Jerusalém mesmo, no muro da antiga cidade. E olhando para baixo, era o famoso Vale de Inon, Vale de Inon, popularmente conhecido como Guerrena. E quando a gente estava lá, descobri mais tarde que era uma celebração, ia ser uma celebração do aniversário da fundação de Israel. Mas nós de repente vimos que eles estavam montando um palco, que eles estavam colocando fogos em cima, né? Que é um vale lá embaixo, e perto de onde a gente entrava, estão colocando fogos. E eu comecei a perguntar o que vai ser. Vai ser um concerto, eles vão ter um concerto de música sinfônica e outras coisas mais. Vai ser uma festa muito, muito legal. E eu, imediatamente, porque eu amo esse tipo de música, eu queria ir, mas eu não sabia como conseguir ingresso. E também eu ouvi dizer que era muito caro. Mas eu era o único interessado na turma que estava comigo. Então, uma certa noite, eu estava livre e fui passear por Jerusalém à noite sozinho, porque minha esposa não estava comigo nessa viagem, e eu vi que era o dia do concerto, eles estavam tocando, e eu falei, eu tenho que dar um jeito de assistir esse concerto. É tão bom, você vê uma coisa que você quer, uma atividade, um evento, você quer participar, e você está do lado de fora. Aí eu vi que uma certa parte, que estava tudo cercado, uma certa parte tinha uma coluna. Aí eu subi em cima dessa coluna para poder assistir de longe. Aí o guarda me perguntou, o que você está fazendo aí? Eu estou tentando assistir o concerto, desça já daí. Vem cá. Aí eu fui para ele e falei, você quer assistir o concerto? Eu falei, eu quero. Qual aqui é o ingresso? Eu não tenho ingresso, entrei. Foi maravilhoso poder assistir. Eles tocaram algumas das músicas que eu gostava de ouvir. Mas isso é uma ilustração de como nós, os gentios, éramos antes da vinda de Cristo. Ele coloca 5 coisas que nós não tínhamos. E parece até forte. Ele diz que estávamos sem Messias ou sem Cristo. Naquele tempo estavam sem Cristo. Você precisa entender que a palavra Cristo é a tradução da palavra Messias no Antigo Testamento e significa ungido. É uma referência a uma pessoa que haveria por vir, profetizado repetidas vezes no Antigo Testamento. Uma pessoa que haveria para ouvir que colocaria tudo nos seus eixos. Israel não conseguia servir ao Senhor. E por isso eles sofriam debaixo das mãos de poderosos países e reis. Eles haviam sido deportados para a Babilônia, estavam de volta, mas nunca foi o mesmo como nos anos de glória do rei Davi e Salomão. Eles agora foram dominados pelos gregos, depois estavam sendo dominados pelos romanos, eles não tinham independência. Eles pagaram tributo a poderes estrangeiros e eles sabiam que não importava quão ruim as coisas estavam, eles sabiam que um dia o Messias iria vir e colocaria ordem em tudo. Os gentios não tinham isso. A tragédia é que o Messias veio e eles não reconheceram o Messias.
Mas os gentios não tinham. O Messias foi uma promessa não para isso, para o mundo inteiro, foi uma promessa para os judeus, que ele iria colocar ordem na casa dos judeus, que ele iria reinar em Jerusalém e que eles iriam dominar o mundo. Nós não tínhamos uma promessa dessas no Antigo Testamento. Não tínhamos cidadania. Como assim cidadania? Alguém diria, mas eu sou cidadão romano, eu sou cidadão da Grécia ou de tantos outros países que tinha na época. Tudo bem, mas você não era cidadão do povo de Deus. Naquela época tinha apenas um povo de Deus. Um povo tinha duas características. Eram todos descendentes de um mesmo homem, nesse caso, descendentes de Jacó, também tinha o nome de Israel, e antes dele, Isaac, e antes dele, Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó, e eram um dos descendentes de Jacó, e tinham o mesmo Deus, a mesma religião. Então, tinham que ter essas duas qualidades. E eles eram povo de Deus, porque o Deus que eles tinham era o Deus vivo e verdadeiro. Se você quiser ver tudo isso, você vem em Êxodo 19 a 24, e você vê aí, depois que eles saíram do Egito, Deus oferecendo para a nação de Israel: vocês topam ser o meu povo e eu ser o seu Deus? E eles falaram que sim. Então Deus deu para eles a sua lei para selar esta aliança com eles, mas nós não tínhamos nada disso. Para o judeu, nós éramos cães, nós éramos cachorros, nós não tínhamos, nós éramos inferiores. Um judeu naquela época, religioso, um judeu religioso não entraria numa casa de um gentio, eles se mantinham separados, porque nós éramos imundos. Nós não tínhamos alianças. Isso fala do fato que a nação de Israel foi construída em cima de várias alianças feitas entre eles e Deus. Em Gênesis 12 temos a aliança feita com Abraão, onde Abraão é prometido que ele receberá muitos descendentes, que ele receberá uma terra prometida e que receberá bênçãos espirituais. Nessa aliança, nós estamos meio que inclusos, porque ele diz que através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Tudo bem, mas a promessa não foi dirigida a nós. E por causa dessa promessa, houve outras promessas, outras alianças feitas. Eu menciono duas alianças: a aliança com Davi, prometendo que ele seria pai de uma dinastia que não teria fim, e ele foi o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E também a nova aliança prometida em Jeremias 31. Mas no meio disso, nós temos a aliança mosaica, que é a aliança que estabelece Israel como nação independente. A aliança feita em cima do Monte Sinai, onde eles recebem a lei, e se eles cumprirem a lei, Deus vai ser o Deus deles, vai protegê-los, e funcionou durante algum tempo. Mas nada disso nos pertence. Davi não é gentil, ele é judeu. A nova aliança não foi prometida para a igreja, não foi prometida para os gentios, foi prometida à nação de Israel. E nós não tínhamos participação da aliança feita no Monte Sinai. Estávamos sem esperança. Os judeus tinham grande esperança, porque eles tinham a promessa de que, eventualmente, o Deus deles, que é o único Deus vivo e verdadeiro, ia pôr um basta em todo o pecado, ia acertar as coisas, e eles seriam prósperos. Precisa ver as promessas feitas para eles. Em Amós, uma promessa feita que os semeadores vão estar seguindo ao encalço dos ceifadores, e tão produtivo será a terra, que uma parte vai estar ceifando e a outra vai estar plantando para a próxima colheita, porque deu tanto fruto, que eles iriam colocar as nações como estrado dos seus pés, que eles seriam ricos em prosperidade, que as nações iriam até Jerusalém para adorar a Deus.
Então eles tinham grande esperança de poder mundial, de vida eterna. Para o gentio, essa vida não existia. Nós não tínhamos esperança, porque nós não tínhamos, e a quinta coisa, nós não tínhamos Deus. Nós estávamos sem Deus no mundo. Os judeus adoravam o verdadeiro Deus. Os gentios adoravam muitos deuses falsos. Você imaginou ter sua vida controlada por alguma coisa, por alguém que não era Deus, um pedaço de pau, ou um pedaço de uma estátua, temor de bichos e de outras coisas mais. Mas essa é a nossa situação. Até que Cristo viesse. E veja o que aconteceu quando Cristo veio, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus. É a vida de Jesus Cristo que mudou tudo. Vós que antes estavais longe, vocês gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quero que vocês notem alguma coisa. Que a iniciativa foi toda de Deus. Não foi que os gentios um dia falaram assim, isso não é justo, só os judeus que adoram o Deus vivo verdadeiro, nós também vamos adorar. Não foi isso que aconteceu. Nós não nos aproximamos a Deus. Nós fomos feitos próximos de Deus. Deus tomou a iniciativa e nos trouxe para próximo e Ele providenciou mudança na morte de Cristo. O que eu quero que vocês percebam é que os versículos 1 a 10, ele fala do fato que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem poder nos salvar, sem poder escapar da escravidão, pecado, que estávamos merecedores da ira de Deus, mas que Deus agiu em Cristo para nos dar vida. A morte dele em nosso lugar pagou o preço que nós devíamos pagar. E a ressurreição dele foi a vitória dele sobre a morte. E assim ele nos oferece vida eterna. Isso é uma grande bênção. Mas aqui, mais uma bênção da morte de Cristo é que ele nos trouxe para a terra. A morte dele fez com que nós não continuássemos estranhos, do lado de fora, querendo entrar. A morte dele foi como aquele policial me dando o ingresso para eu entrar no conselho e assistir do lado de dentro e dando do lado de fora. É isso que Cristo fez. Ele tomou a iniciativa, ele nos trouxe para a terra. E ir para a terra necessariamente significa que nós vamos para perto com o povo de Deus. E vamos ver que nessa ida para perto, ele nos formou em uma igreja. Então, na igreja, ele nos aproximou. Segunda coisa que ele fez na igreja é que ele nos deu paz. Eu quero que vocês olhem comigo nos versículos 14 a 18. Eu vou ler esses versículos. Eu quero que vocês percebam que a palavra paz ocorre 3 vezes. Ele é a nossa paz, Cristo fez paz e Cristo evangelizou paz. O que nós temos descrito no versículo 12 é falta de paz. Nós do lado de fora, nós sem promessas, nós sem futuro, sem Deus. Mas agora Deus faz as pazes conosco. Veja, muito interessante o que ele diz, versículo 14. Porque, primeira menção, ele é a nossa paz, o qual, isso é Jesus Cristo, de ambos, judeu e gentio, fez um. E tendo derribado a parede da separação, estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vamos olhar essas três frases. Jesus é a paz. Versículo 14 e 15, ele é a nossa paz, porque de ambos, judeu e gentil, ele fez um. Há três ações atribuídas a Cristo que explicam por que ele é a nossa paz, como ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, em primeiro lugar, porque ele fez uma unidade de dois grupos. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Esses ambos aqui, judeu e gentil, ele fez uma nova entidade, um novo grupo. A segunda coisa é que ele derrubou a barreira entre os dois. Ele escreve assim: e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, e depois diz que ele aboliu a inimizade entre os dois. Então nós estamos falando de como é que ele fez a paz. Como é que ele é a paz entre judeu e gentil? Ele é a paz porque ele fez dos dois grupos um grupo só. Ele derrubou o muro que fazia separação entre os dois. E ele aboliu a inimizade entre os dois grupos. Deixa eu tentar explicar isso. Talvez você já viu fotos dos judeus adorando o Deus deles no Muro das Lamentações, o muro ocidental. E eu, por muitos anos, coçava a cabeça, porque eu sei que Jesus profetizou que nenhuma pedra sobre pedra ficaria no templo que estava sendo construído ainda na época de Jesus Cristo, que não ia sobrar nada. Mas como é que eles estão adorando no muro do templo? Eles não estão adorando o muro do templo. O que você tem o monte onde fica o templo, Monte Sião. Aí você tinha, indo para o sul, você tinha a cidade de Davi. Isso é tudo preenchido hoje. Tinha um pequeno vale e você subia em cima do monte onde estava o templo. Acontece que Herodes, ele fez um muro de arrimo enorme, não é quadrado exatamente, mas enorme em volta de onde estava o templo. E esse muro de arrimo tem pedras que são aqui até lá e dessa altura. Ninguém sabe como é que eles conseguiram montar essas pedras dentro de uma largura mundial. Pesam 200 mil toneladas. Como é que eles colocaram aquelas pedras de um jeito tão perfeito que você não consegue colocar um pedaço de papel no meio? É um dos mistérios que eles sabiam construir naquela época. É nesse muro que era um muro de sustentação, onde as pessoas vão para lembrar do templo, porque em cima é o lugar onde ficava o templo. E lá em cima você tinha o edifício do templo, que era um lugar relativamente pequeno, não muito maior do que, talvez do tamanho onde nós estamos hoje. E era o local da adoração. Do lado de fora, na frente do templo, indo para o Oriente, você tinha o altar de sacrifício, onde eles ofereciam sacrifícios todos os dias. E sabe quem podia entrar onde estava o sacrifício? Somente os sacerdotes e aqueles que trabalhavam no templo. Mas sabe quem podia chegar até o muro onde ficava e oferecer sacrifício e ver todo o sacrifício? Homens judeus podiam entrar. Aí tinha um átrio onde só homens judeus podiam entrar. Aí tinha um muro
E tinha um outro ato chamado o ato das mulheres. Nesse ato, as mulheres judias podiam ficar. Depois tinha um outro muro. E esse muro, os gentios tinham que ficar do lado de fora. Eles não podiam atravessar. Tinha até uma placa no portão de entrada que diz que se você era gentil, você atravessasse, você ia atravessar por conta e risco próprio, que você seria morto. Aliás, essa foi a acusação que fizeram contra o apóstolo Paulo quando o prenderam em Jerusalém. Você pode ler lá no capítulo 20 de Atos, 21, 22 de Atos, onde eles disseram falsamente que ele levou um gentil para dentro daquele muro. Ele não tinha feito nada disso. Esse muro representava a inimizade entre judeu e gentil. E Paulo está dizendo que, quando ele descreve o muro ainda para de pedras, que esse muro de inimizade que fazia separação entre judeu que podia entrar e gentil que não podia, foi derrubado. E esse muro representa a diferença entre judeu e gentil. Sabe qual é a diferença? A lei de Deus. A lei de Deus. Diz que ele aboliu o que fazia inimizade entre os dois grupos. O que provocava essa inimizade? A lei. Muitos não gostam, e eu estou falando de evangélicos, estudiosos não gostam de pensar que a lei foi abolida. Estava lendo um livro essa semana, onde a pessoa disse que não foi a lei que foi abolida, mas só uma parte da lei. Você sabe que tinha a lei dos 10 mandamentos, não matarás, não terás falsos deuses, não farás imagem de escultura, não matarás, e 10 mandamentos. Bem, eles chamam isso de lei moral. Aí você tinha leis civis que governavam a nação. Quem herdava o quê, quem podia casar com quem, como se tratasse se alguém acidentalmente matasse alguém sem querer, como se trata, como se julga, como se organiza. Também tinha as leis cerimoniais da religião deles, sacrifícios e tudo isso. E há pessoas que querem afirmar que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele acabou com a lei cerimonial e a lei civil, mas deixou em pé os 10 mandamentos, a lei moral, inclusive guardar o sábado. Só que hoje é no domingo, eles diriam. Outros dizem que ele derrubou tudo isso, menos os 10 mandamentos, mas também derrubou o castigo. Deixa eu dizer que uma lei não funciona se não há um castigo. Se você nunca paga uma multa, ao exceder a velocidade, você nunca vai guardar a lei da velocidade. Você pode ver se você acha que não vai ser pego, você sabe que não tem policial, não tem câmera, então você senta o pé, né? Não é assim que as pessoas dirigem, mas se não tem castigo, não tem sugestão. Ele disse que os 10 mandamentos, sem os castigos, se tornam as 10 sugestões. Você não pode tirar os dentes da lei, que seria tirar o castigo. Mas não é isso que diz aqui. Diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele está sendo muito claro. A começo de história, os 10 mandamentos nunca foram dados para nós. Foram dados para a nação de Israel. E isso foi derrubado como um meio de viver nossas vidas. Você diz aí, não, eu posso matar, roubar, cometer adultério, fazer todas as coisas. É claro que não. Mas não porque você está debaixo da lei de Moisés, e sim porque você está debaixo da graça. Isso é um assunto para outro dia, mas é um assunto que nós precisamos estudar, porque é importante saber
que não estamos mais debaixo da lei. E é justamente essa lei que fazia divisão e inimizade entre o judeu e o gentio. E uma vez que ele fez ele derrubou a lei, ele assim fez a paz, fez as pazes entre nós e os judeus. Como é que ele derrubou essa lei? Como é que ele derrubou esse muro? Diz que pela sua carne, sua morte. Em outras palavras, ele pagou o preço que a lei exigia. Todas as penalidades da lei, Jesus Cristo pagou. Uma vez que ele pagou por todos nós, a lei não pode mais mandar em nós, porque foi pago completamente. Colossenses 1, Colossenses 2 coloca isso de uma outra forma, diz que o escrito da lei foi cravado na cruz. Você lembra que quando Cristo foi cravado na cruz, disse, eles colocaram rei dos judeus, era um crime que ele havia cometido. Eles colocam em cima da cruz dele, para todo mundo ver por que crime ele estava sendo castigado. E Paulo está dizendo que ele foi castigado por todos os crimes. Ele é inocente, mas ele pagou por tudo. E uma vez que ele pagou o preço de todos os crimes, ele aboliu a lei. Não é assim mais que nós devemos viver a nossa vida. Então ele fez a paz entre judeu e gentio, porque a coisa que antes causava tanta aflição, tanta inimizade, não existe mais. Não é apenas que ele é a nossa paz, ele fez a paz. Olha o versículo 15, no final do versículo 15 diz, para que dos dois criasse, dos dois, judeu e gentio, criasse em si mesmo um novo homem, uma nova entidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então ele fez paz de duas formas. Ele fez paz entre judeus e gentios. E dos dois ele fez um novo homem. Essa frase é tão importante. Nós cremos, eu creio, que toda a Escritura é inspirada por Deus, inclusive o Antigo Testamento. Segundo a Timóteo 3, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nós sabermos como viver nossas vidas. O Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Mas sabe uma coisa? Nem todas as promessas nas Escrituras foram dadas por nós. Ele deu certas promessas apenas para a nação de Israel. Ele quer trabalhar com a nação de Israel apenas de um jeito. Agora, a nação de Israel, por enquanto, está dispersa. Aquela nação política que você vê no jornal todos os dias, não é a nação bíblica de Israel. Eles ainda estão dispersos. Um dia vão voltar para a sua terra e vão passar por maus bocados, mas Deus vai purificar eles e vai salvar eles e estabelecer o reino de Jesus Cristo sobre a terra. Mas o que eu estou tentando dizer é que as promessas feitas para Israel não são feitas para a igreja. Nós, ao sermos salvos nessa época, não nos tornamos judeus. Nem judeu se torna gentio, mas ele faz dos dois um novo homem, uma terceira raça, um novo povo de Deus. Lembra que eu disse que os povos de Deus, os povos são feitos porque todos nascem de um mesmo progenitor, todos são descendentes do mesmo progenitor? Bem, a igreja é um povo diferente, onde nós todos somos membros da igreja porque estamos em Cristo. E em Cristo, então, não tem mais divisão, não tem mais judeu e gentio. Porque nós somos igreja, os judeus que recebem Cristo hoje em dia se tornam parte da igreja, são igreja e não Israel. As promessas feitas para Israel
não nos pertencem, mas as promessas feitas para a igreja, sim. E ele faz muitas promessas. Por isso que nós olhamos para o Novo Testamento, para saber como organizar os nossos cultos e nossas igrejas. E deixe-me dizer que isso deve ser repetido em nossas igrejas locais. Não há mais judeu e gentio dentro da igreja. Nós somos um novo corpo em Cristo, uma nova entidade. Sabe o que mais não tem aqui dentro da igreja? Ou não deve ter? Creio. Pessoas eruditas e pessoas que não deve haver divisão entre pessoas eruditas e pessoas analfabetas. Não deveria haver divisões entre pessoas pobres e pessoas ricas. Tiago solta o verbo em cima das igrejas que estavam fazendo e tratando os ricos bem e menosprezando os pobres. Isso não pode acontecer em nossa igreja. Nós não podemos dizer, ele é de outra família, ele é de outro campo, ele não tem, ele é inferior a mim, eu vou tratar ele ruim por causa da cor da pele dele, por causa do sotaque que ele tem, por causa de onde ele veio. Aqui no Brasil e no mundo, os negros são muitas vezes maltratados por serem negros. Estive na Bolívia uma vez, o médico branco lá ele disse aqui os brancos são maltratados. E os indígenas que dominam, eles nos maltratam. Tem um irmão que trabalhou com a tribo Navajo, ele disse, eu fui discriminado todos os dias por ser branco. Na igreja não tem nada disso, não pode existir. Meus avós maternos moravam numa cidadezinha pequena, e 500 a 700 pessoas. E eles iam para uma igreja numa cidade um pouco maior, tinha uns 10 mil pessoas. E de repente, aquela cidade maior, onde a igreja deles ficava, abriu um frigorífico e trouxe muitos mexicanos. Então eles iam para o supermercado lá, naquela cidade, e viam mexicanos, falavam espanhol, não cuidaram dos seus filhos como meus avós achavam que deviam cuidar, e pegaram o dinheiro deles e mandaram de volta para o México, e muitos eram ilegais, e minha avó começou a reclamar. Eu falei para ela um dia, ela amava ao Senhor, mas eu falei, e se a igreja fez alguma coisa para alcançar essas pessoas do Cristo? Aí ela pendurou a cabeça para a igreja não pode ser, ele é mexicano, então ele é haitiano, ele é de outro país, ou ele é de outra cor, ou ele é de outro idioma, então nós vamos reclamar deles. Cristo derrubou a barreira para que possamos ser um só corpo, unidos por uma coisa, que estamos todos em Cristo. É isso que ele fez para fazer a paz. Mais importante entre a paz entre os dois grupos é a paz entre os dois grupos e Deus. Versículo 16 diz, e reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz, a inimizade. Isso é reconciliação. Pior do que a inimizade entre o judeu e o gentio, era a inimizade entre a raça humana e Deus. Todos nós, pecadores, precisávamos ser unidos ao nosso Deus. E Cristo fez a paz entre nós e Deus, quando Ele morreu na cruz do Calvário. E o resultado da morte dele foi a destruição da inimizade, não só entre judeu e gentio, não só entre negro e branco, não só entre pobres e ricos, mas a inimizade entre o ser humano e Deus. É o que nós precisamos. E com isso, versículos 17 a 18 diz que ele, vindo, evangelizou a paz. A vinda dele é o anúncio que a paz chegou. É o anúncio das boas novas, que a paz chegou. Chegou na pessoa de Jesus Cristo. Paz a vós outros que estáveis longe
Isso é aos gentios e faz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A vinda de Cristo anunciou a chegada da paz. Terceira coisa que ele fez na igreja, ele nos exaltou. Mas isso nós vamos ver na quarta-feira. Eu só queria terminar com duas aplicações. A primeira aplicação é que nós precisamos entender quão essencial a nossa existência como crentes é a igreja. Nós não fomos chamados para sermos crentes solitários. Cristo está criando para si um povo que tem isso em comum, que todos nós temos fé em Jesus Cristo. E nós demonstramos essa unidade na igreja local. Você não pode ser um crente coerente, um crente, eu não estou dizendo verdadeiro, mas um crente obediente, se você também não faz parte de uma igreja local. É porque na igreja local, onde esta ação maravilhosa e milagrosa de Jesus Cristo é vista, é na igreja onde nós estamos unidos com nossos irmãos, onde um só corpo é demonstrado para o mundo inteiro. E a segunda aplicação é que nós temos que lutar por preservar a coisa que nos une. A coisa que nos une é a nossa fé em Jesus. Nós não devemos olhar para as coisas periféricas. O meu sotaque, a cor da pele do fulano, a situação financeira ou qualquer outra coisa. O que nos une não é o nosso estilo de vida. O que nos une não é o nosso interesse pelo mesmo time de futebol. O que nos une não é o nosso amor pelo churrasco. Como é essas coisas? O que nos une não é a amizade. Nós temos amizades com muitas pessoas. O que nos une é Jesus Cristo. E nós não podemos permitir que divisões entrem em nossa igreja para destruir a unidade que Cristo pagou com seu sangue por esta vez. Isso seria rejeitar o que Cristo fez. E para você que porventura está aqui e porventura não conhece a Cristo como Salvador, deixe-me dizer que você ainda está do lado de fora, como eu, na pergunta. O único meio de entrar para essa comunidade, que tem seus defeitos, nenhuma igreja na terra é perfeita, mas a única forma de entrar é por meio do sangue de Jesus Cristo. E Ele te convida, arrependa do teu pecado, coloca a sua fé em Jesus Cristo e você está. Deus nos ajude a entender a importância da igreja, porque nós precisamos ser engajados. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que não apenas nos salvou individualmente, mas nos colocou em uma comunidade, um novo grupo, um novo homem, um novo povo de Deus, que exemplifica e reflete ao mundo inteiro o teu amor. Ajude-nos a agir como esse povo e a amar uns aos outros e servir uns aos outros e nos unir, não em coisas passageiras, mas nos unir em Jesus. E rogamos para aqueles que porventura não conhecem Cristo, que hoje à noite seja o dia da sua salvação. Pedimos isso em nome dele. Vamos, antes de cantarmos na igreja do fundamento, vamos cantar mais uma vez, eu quero só dar alguns avisos.